Bom dia a todos, a paz do Senhor. Vamos orar antes de começar a ministrar a palavra. Papai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse domingo, pela oportunidade, Senhor, que Tu tem nos dado de estarmos na Tua casa, Pai. Talvez muitas pessoas queriam estar, mas se encontram talvez em leito de hospitais, não podem estar. E nós somos privilegiados porque o Senhor nos escolheu. E te agradeço pela palavra que o Senhor vai nos dar hoje, porque nós precisamos ser ministrados. E quando eu falo nós, eu também sou o primeiro que preciso ser ministrado, Senhor. Então, em nome de Jesus, abre o céu sobre esse lugar, derrama, Senhor, a Tua glória em nome de Jesus, e que nós, quando sairmos daqui, não venhamos ser mais a mesma pessoa, mas venhamos a sair transformados na Tua presença. Amém. Glória a Deus. Você pode se assentar. Glória a Deus. Deus é fiel. Eu nem comecei a pregar, já estou com a boca seca, mas eu posso dizer que eu estou com o espírito encharcado. Amém? Glória a Deus. Deus é fiel. E eu orava essa semana para Deus me dar uma palavra. E o título dessa palavra que eu quero ministrar para vocês, aí que nós queremos ministrar para vocês, é Carta Viva ou Carta de Recomendação? Quem você é? Faça essa pergunta para pelo menos 3 pessoas do seu lado e diz, carta viva ou carta de recomendação? Quem você é? E durante esse culto nós vamos entender quem somos. Se nós somos cartas vivas ou se somos cartas de recomendação. E vamos entender a diferença entre uma carta e a outra. Amém? E o texto base encontra-se em 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. 2ª carta de Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos, porque já é manifesto que sois a carta de Cristo, ministrada por nós, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros do Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém. Até aí. Eu fiquei imaginando como seria essa igreja de Corinto. Para quem não sabe, uma breve introdução, Corinto era a capital de Acaia, ficava no sul da Grécia. E Corinto era uma cidade onde o pecado graçava, havia muito pecado. Era uma cidade portuária, era uma rota comercial. Tanto é que Paulo teve que escrever pelo menos 2 cartas para Corinto. Na primeira carta, Paulo doutrina a igreja. Ele fala de vários pecados, de várias situações que ocorriam naquela igreja. Ele fica, na segunda viagem missionária, ele funda essa igreja, fica 18 meses lá, converte até Crispo, o principal da sinagoga, e essa igreja ela cresce. Paulo funda essa igreja ela cresce. E um pregador deu um exemplo muito legal. Era uma igreja onde Paulo diz que tinha todos os dons. O professor Adriano aqui, o pastor Adriano aí, disse, ele era professor de dons. Imagine uma igreja onde tivesse os 9 dons. Imagine o Moresco ali, tendo o dom de discernimento de espírito. Você olha para a sua esquerda, o outro tem o dom de interpretação de língua. Você olha um pouquinho mais para trás, o outro tem uma palavra de conhecimento, o outro uma palavra de revelação. Aliás, uma palavra de sabedoria. O outro teria lá um dom, profecia. E assim por diante. Todos os 9 dons. Uma igreja assim, você já imaginou congregar numa igreja assim? Onde os 9 dons estão presentes. E essa igreja começa a ficar orgulhosa. E ela vira carnal. Então essa era a igreja que Paulo escreve a primeira carta e logo em seguida a segunda carta que nós acabamos de ler. Então essa igreja, ela teve que ser disciplinada. Tanto é que Paulo escreve um dos versículos mais lindos da Bíblia, que é em 1 Coríntios 13, que tem que falar do amor.
Porque eles tinham todos os dons, mas faltava amor. E uma igreja, ela pode ter dom, ela pode operar maravilhas, mas se ela não tiver amor, se ela não tiver a presença de Deus, porque o amor é o selo do cristão, ela não adianta nada. Paulo teve que explicar isso para eles. E o interessante e o pior é que na segunda carta, Paulo não só tem que doutrinar, mas tem que defender sua autoridade apostólica, porque alguns falsos mestres começam a entrar nessa igreja e dizer que Paulo não era um discípulo verdadeiro, que ele não recebeu um chamado de Cristo. Então Paulo começa a defender a sua chamada apostólica nessa carta. E o interessante é que ele disse assim, será que eu preciso de uma carta de recomendação? Imagine, pastor Márcio, o pastor Gilmar chegar aqui, sai para fazer missão, sai para fazer obra, e daqui a pouco ele volta, aí nós dizemos, não, pastor Gilmar, agora nós queremos uma carta de recomendação. Você fundou a igreja, mas nós não sabemos se você é o nosso pastor, se não é. É mais ou menos isso que aconteceu com Paulo. E assim aconteceu. Carta de recomendação é bom? É bom. Mas o interessante, a diferença de uma carta viva e de uma carta de recomendação, é que a carta de recomendação, os outros precisam dizer que você é alguém de Deus. Agora a carta viva, ninguém precisa dizer, esse é o homem de Deus, porque a pessoa vê que você é um homem de Deus, a pessoa vê que você é uma mulher de Deus, porque a unção está em você, você é a mensagem de Cristo, você é aquele que quando fala, exala a presença de Deus, aleluia. Então, nós precisamos ser, não carta de recomendação, mas cartas vivas, onde a presença de Deus, ela é perceptível. E essa foi a igreja que Paulo escreve essa carta. Agora pense comigo, um homem como Paulo, que por 3 naufrágios não conseguiram matá-lo, 195 chicotadas ele recebeu, 3 surras de vara ele recebeu por amor de Cristo, ele passou um dia e uma noite no abismo, ele passou perigo nos desertos, nos mares, nos rios, na cidade, no meio dos irmãos, no meio dos falsos irmãos, no meio dos gentios, no meio dos judeus. Tudo isso ele passou, teve que descer por um cesto, fugir de Damasco. Um homem desse que, pelo amor do evangelho, renunciou todas as coisas do mundo, mas esse era o homem, esse era o pastor dessa igreja. E a igreja ainda pergunta, ou ainda quer, uma carta de recomendação. E por isso que Paulo diz, vós sois a carta viva. Vós sois a nossa carta viva. Não escrita com em tábuas, mas no nosso coração. Então, e agora eu pergunto para você, o que é ser uma carta viva? O que é ser uma carta viva? Vamos a alguns passos aqui aprender na palavra de Deus. Bom, muitas vezes nós falamos que cremos na palavra, nós sabemos que a palavra é a verdade, mas parece que essa palavra, ela não acontece conosco. Ela não se revela na nossa vida. E a gente pergunta, o que está errado? E vamos entender à luz das Escrituras por que algumas coisas não acontecem na nossa vida e alguns, vamos dizer assim, paradigmas antigos que nós criamos na nossa mente, fortalezas que o inimigo cria e por que às vezes as coisas não acontecem como deveriam acontecer. Primeira coisa que nós temos que entender é que a palavra de Deus, ela é inerrável, ela não tem erro. A palavra de Deus é a chave da nossa vitória. É como se fosse o direito do consumidor nos céus. Ela é um documento que valida algo. Se você tem um carro, o que é que prova que o carro é seu? Uma nota fiscal ou o documento do carro. Se você tem uma casa, o que é que prova que essa casa é sua? A escritura. E assim por diante. Então o que é que prova que você é filho de Deus? O que é que você prova que você é alguém que nasceu para ser vencedor? A palavra de Deus. E tudo foi criado pela palavra. Se você pega Gênesis 1, o que é que já começa? Gênesis 1:3 Deus diz, haja luz e houve luz. E assim por diante, haja sol, haja lua, haja os mares. E tudo em Gênesis 1 e 2 ali foi criado pelo poder da palavra. Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz que todas as coisas são sustentadas pelo poder da sua palavra. Sabe por que o teu casamento está de pé? Sabe por que o teu emprego, a tua empresa não faliu?
porque é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Se é nada, é nada. A Bíblia também diz em Salmo 33, 6, assim: pela palavra do Senhor foram criados os céus, e todo o exército dele pelo Espírito da sua boca. Salmo 33, 9 diz: porque tudo falou e se fez, mandou e logo apareceu. Então a palavra de Deus, uma palavra de Deus muda a tua história, muda a minha vida, muda toda a situação. Então a palavra é inerrável, ela tem poder, aleluia. E o que fazer com essa palavra? Quando nós somos perseguidos, tentados, nós temos que usá-la. Em Atos 6, 4, os discípulos precisavam escolher diáconos para a igreja primitiva, mas eles não podiam abrir mão de duas coisas. Eles disseram: tudo bem, esse serviço nós vamos escolher uns homens capazes, mas quanto a nós, Pedro e João disseram: nós nos dedicaremos à oração e o ministério da palavra. Porque a palavra de Deus, quando você profetiza a palavra, quando você fala a palavra, quando você vive a palavra, ela acontece na sua vida, aleluia. E quando nós não a buscamos, o povo perece. Oséias 6, 4, um versículo muito conhecido, diz: o meu povo, não é o povo lá de fora, não é o mundo, é o meu, é da igreja. A igreja, às vezes a igreja está morrendo porque lhe falta o quê? O conhecimento. O meu povo perece porque lhe falta o conhecimento. Conhecimento do quê? Da palavra, das escrituras. Aleluia. Jesus mesmo falou em Mateus 22, 29, que errais, não conhecendo o poder de Deus e nem as escrituras. Se você às vezes não conhece a escritura, se eu não conhecer a escritura, o poder de Deus não acontece na nossa vida, porque nós não cremos como deveremos crer, aleluia. E a palavra, o que a palavra de Deus faz na nossa vida então? João 17, 17 diz que a palavra nos santifica. Jesus falou: a minha palavra é a verdade, e a verdade nos santifica. João 8,32 fala que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E assim por diante. Se você pegar o salmista que escreveu o Salmo 119, ele fala todo da palavra. No Salmo 119, 5, diz que a palavra ilumina o nosso caminho, nos dá uma visão correta, porque ele diz: lâmpada para os meus pés e luz para o teu caminho é a tua palavra. No Salmo 119, versículo 11, ele diz que para não pecar, ele escondeu a palavra dele dentro do quê? Do seu coração. Então a palavra não tem que estar só na Bíblia, a palavra tem que estar no meu e no seu coração, aleluia. E quando nós vivemos, respiramos essa palavra, ela começa a exalar o cheiro de Deus. Diz em João capítulo 14, 23, que aquele que ama o Senhor, guarda a sua palavra. Então, se você ama a Deus, a maneira que você prova é guardando a sua palavra, é obedecendo os seus mandamentos, aleluia. Diz também em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 8, que nada, quando Deus fala nada é nada, nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Então olha só, a palavra, ela faz tudo isso na nossa vida, e ainda faz mais. O maior interessado por cumprir a palavra de Deus é o próprio Deus. Jeremias capítulo 1, versículo 12 diz: eu velo por cumprir a minha palavra. Jeremias capítulo 1, versículo 5 diz que Deus escolheu Jeremias para ser profeta às nações antes dele nascer, porque ele sabia que Jeremias seria um mensageiro dele. Aleluia. A Bíblia também diz em Isaías capítulo 55, versículo 10, que a palavra de Deus, essa palavra que nós estamos liberando, essa palavra que o Adriano pregou no domingo passado, a palavra que o pastor Silmar pregou, a palavra do JPC de ontem, qualquer palavra que for pregada aqui, ela não volta vazia, porque diz assim: como a chuva e a neve desce dos céus e para lá não tornam, mas antes regam a terra, fazem produzir, brotar, dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, porque ela não tornará vazia. Antes de tudo isso, ela já tem um efeito, porque antes fará o que me apraz. Então é prazer de Deus que a palavra de Deus cumpra-se na minha e na sua vida, e prosperará naquilo que a enviei. Deus não vai enviar, Ele não está pensando se vai fazer, Ele já enviou, e diz que vai prosperar na minha e na sua vida, aleluia. Então a palavra de Deus, já existe uma palavra de Deus a meu e a seu respeito, tudo foi criado já, glória a Deus. Isaías capítulo 40, versículo 8 diz que tudo subsiste pelo poder da palavra. Então olha só quantos versículos eu falei rapidamente aqui para você,
dizendo e tentando te convencer que não tem erro na palavra. Não tem erro nenhum. Se existe algum erro é porque nós não estamos entendendo como ela se aplica na minha e na sua vida. Agora, qual é o caminho da palavra? Como, Sérgio, o caminho da palavra? Por que que às vezes eu creio que a palavra é verdade, eu sei que ela foi escrita por homens inspirados por Deus, mas por que que ela não acontece na minha vida? Vamos tentar entender então. Bom, tudo começa no plano espiritual, na mente de Deus. Como a gente comentou antes, quando Deus pensou e falou, tudo se fez. Então, existe já uma palavra a meu e a seu respeito. Existe já planos para mim e para você. Não como um fatalismo. Deus sempre respeita o teu livre-arbítrio. Mas Deus tem o melhor para mim e para você. E Ele espera que nós estejamos nessa sintonia com Ele. Então, tudo começa na mente de Deus. Porque Deus é um Deus de propósito. Não é um Deus de acaso. Não criou por criar alguma coisa. Então, tudo começa pelo poder da palavra. Deus pensou, falou e aconteceu. Depois, ela foi revelada do Espírito de Deus ao Espírito do homem. Ou seja, todas as coisas que foram escritas foram diretamente da fonte do Espírito de Deus para o Espírito do homem. Então, o homem, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele escreveu esses 66 livros da Bíblia. O cânon da Bíblia, como a gente estuda. Então, através dessa palavra, Deus deu a revelação do que Ele queria que eu e você soubéssemos, através das Santas Escrituras. Em seguida, essa inspiração divina é feita por homens comuns, como eu e como você. Deus poderia ter descido do céu e Ele mesmo ter escrito e colocado, mas Ele disse e fez questão de usar homens, como eu e como você, que erra, que acerta, mas com uma diferença, que tem a inspiração de Deus. O que é inspiração? Expirar é quando você coloca para fora. Inspirar é quando você inspira algo de dentro, coloca para dentro. Então, o que é inspiração? É colocar Deus dentro do homem. E então é interessante, a palavra entusiasmo vem do grego entusiasmos, e quer dizer o seguinte: ter um Deus dentro. Até os gregos, que tinham N deuses, quando eles colocavam, a pessoa está entusiasmada, eles diziam, tem um Deus dentro. E às vezes a gente confunde o entusiasmo, né, com às vezes euforia. Euforia é só aquela coisa momentânea que vem de fora para dentro. Mas quando é motivação, quando é entusiasmo, quando é unção, quando é inspiração, é de dentro para fora. Porque o que está de dentro de você não tem como ficar triste. Porque é o Espírito Santo, ele é a verdadeira alegria, aleluia. E diz em 2 Timóteo, capítulo 3, 16, que toda a palavra de Deus divinamente inspirada, ela vem para 4 coisas. Ensinar, redarguir. O que é redarguir? É uma palavra difícil, é responder as tuas dúvidas. Ela então vem para te ensinar, para redarguir, para te corrigir e para te instruir na justiça, para que o homem seja perfeito e perfeitamente instruído na obra de Deus. 2 Timóteo 3,17. Então, a palavra de Deus, ela vem para essas 4 coisas: para te ensinar, para te redarguir ou responder as dúvidas que você tem, para te corrigir e para te instruir. Então, se você lê as Escrituras, ela vai fazer pelo menos essas 4 coisas na minha e na sua vida. E também, depois que ela está aqui e foi colocada por inspiração, o homem de Deus, ela penetra no nosso espírito de novo, através dos olhos ou dos ouvidos. Então, ou você lê a palavra e o Espírito Santo vai te revelando, ou você escuta a palavra e produz fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da fofoca do vizinho. É isso? Não. A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quanto mais você ouve a palavra de Deus, quanto mais você lê a palavra de Deus, quanto mais você procura estudar a palavra de Deus, maior é a tua fé. Deus vai produzir fé no meu e no seu coração, aleluia. Então, esse é o caminho. E até aí, a maioria de nós entende, compreende. E o que é a fé? Tem várias definições. Fé é a certeza das coisas que não existem, a prova das coisas que não se vê, o firme fundamento, dependendo das Escrituras, dependendo da versão ali. Hebreus 11:1 fala. E
Hebreus 11 fala todo de fé, e a palavra de Deus diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus, e é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele exista, não só que Ele exista, mas que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, significa que é necessário que eu e você entendamos e compreendamos que Deus quer te abençoar e quer me abençoar, mas às vezes eu não creio. Então aqui já começa um probleminha, porque às vezes a gente se acha indigno, se acha que não merece, e eu digo para vocês, nenhum de nós merece alguma coisa de Deus, porque Ele nos justificou através da sua cruz, aleluia. Então se você esperar merecimento, você nunca vai receber nada de Deus. Você não merece, eu não mereço, mas Ele é bom a si mesmo, Ele te abençoa a si mesmo, Ele faz a si mesmo, porque Ele é Deus, aleluia. E aqui já começa, então, por que as coisas não acontecem na sua vida e na minha? Porque a gente acha que pecou, a gente acha que errou, e às vezes acha que não é mais merecedor, parece que está em dívida com Deus. Deus, Ele é Deus e ponto final. Se você errando ou não errando, Ele é bom. Ele não pode mudar a sua natureza, porque Ele, e às vezes a gente confunde, sabe o quê? Existe uma disciplina que a gente ensina na teologia, santificação e glorificação. A gente entende que às vezes nós precisamos estar glorificados, nós não podemos mais pecar. E deixa eu falar algo para você, enquanto você estiver nessa terra, infelizmente o pecado às vezes vai estar presente na tua vida e na minha. Vai acontecer. E o inimigo vai dizer: ah, Cristiana, você lá na igreja, a coisa que você fez. O inimigo é especialista em te acusar e me acusar. Mas, glória a Deus, porque o sangue da cruz nos perdoou de todo o pecado, aquele que eu fiz, que eu estou fazendo e que eu ainda vou fazer, aleluia, porque eu ainda não estou glorificado, mas um dia nós vamos estar glorificados, aleluia. Então o pecado não terá mais nenhum poder sobre nós, glória a Deus. Então aqui começa, então a fé é crer nas coisas antes de acontecer, é agradecer, e é como se fosse sentir o cheiro do milagre. Quando você chega num restaurante, você não viu a comida, você não sabe o que está comendo, mas pelo cheiro, quando você chega perto, você, opa, estão cozinhando, que comida boa. E assim são as coisas de Deus. Você tem que começar a sentir o cheiro do milagre. Em 2002, o Brasil foi campeão da Copa do Mundo, e contrataram o professor Luiz Marins para ser o mentor daquela seleção, da seleção do Luiz Felipe Scolari. Antes o Brasil ganhava da Alemanha, né? E daí, qual é a estratégia que o Luiz Felipe Scolari usou? Ele contratou o Luiz Marins, o professor Luiz Marins, e o professor Luiz Marins usou algo interessante com aqueles jogadores. Ele tinha um frasco de perfume, o mesmo perfume, e ele colocava em cada jogador e dizia assim para eles fechar os olhos e sentir o cheiro do gol. Eles não podiam perder o foco, eles tinham que sentir o cheiro do gol. Então ele colocava o mesmo perfume em todos os jogadores do plantel, em toda a seleção, e todo ele tinha o mesmo perfume, imagine. Então ele disse: isso aqui é o cheiro do gol, vocês não podem perder o foco, é o cheiro do gol, é o cheiro do gol. Então, e eles começavam a jogar, e aquele perfume, e aquilo infestava, era o cheiro do gol, e eles não perdiam, porque o inimigo é especialista em te tirar do foco. Então você não pode perder o foco. O que é uma pessoa focada? Olha, aconteceu tal coisa, não, mas não tem problema, eu sinto o cheiro do gol, eu sinto o cheiro do milagre, eu creio que o meu milagre existe. E você tem que se firmar na palavra, se firmar na promessa, porque só assim o teu milagre vai acontecer. Senão, não vai acontecer. Aleluia. E também, é claro, que o milagre, ele tem um tempo para se cumprir. Às vezes tem milagre instantâneo? Tem, mas tem alguns que levam algum tempo. Por quê? Porque se Deus não mudou a tua vida, é porque Ele está mudando você, Ele está me mudando, aleluia. Porque Deus sabe que às vezes se der um milagre agora, Ele vai me estragar. Então primeiro Ele precisa me preparar. Um motorista, ele só pode dirigir um carro se ele tiver habilitação, senão vai dar problema. E a mesma coisa com Deus, Ele precisa preparar eu e você para receber esse milagre, senão talvez até saia da igreja. Glória a Deus. E imagine só uma maratona. Quando você começa a correr, e olha que eu de vez em quando dou minhas corridas, participei de 2 corridas aí, e era só 5 km, não era maratona não, maratona é 42, imagine, né? Mas quando chegou, aí tem umas plaquinhas, 2,5 km,
3. Aí quando chega no 3, Sérgio, a gente começa, falta 2 ainda, nossa. Aí aquelas plaquinhas parece que te desanimam. Mas o que eu fiz? Eu tirei o foco das plaquinhas. Porque se você olhar e dizer, ainda falta 2, eu acho que eu vou parar. Eu olhei e disse, não, glória a Deus, obrigado por eu poder correr. E eu comecei a glorificar a Deus durante a corrida. E eu esqueci das plaquinhas e eu cheguei tranquilo. Então o que acontece? A tua mente vai dizer assim, cara, 2 quilômetros ainda, já estás cansado em 3, para. Anda, o que tem? Vai ter mais gente que vai andar, vai ter mais gente que vai parar, para junto. A tua mente vai dizer isso para ti, porque a tua mente, ela tem pena de você. E deixa eu falar alguma coisa. Você não precisa ter pena, porque coitado é o diabo. Se você for um coitado, então você está fora da presença de Deus. Nós somos mais do que vencedores, aleluia. Então você tem que repreender. Eu estou dando um exemplo simples, e assim é na fé. Não, mais pessoas não conseguiram, quem és tu para conseguir? Te conforma com isso? Não te conforma. Deus tem o melhor para mim e para você, mas é preciso que a gente ande na palavra, aleluia. Então, nós temos que acreditar. Qual o segredo do sucesso? Qual o segredo de crer? Primeiro, acreditar verdadeiramente na sentença. Nós temos o juiz e o advogado do nosso lado. Moresco, pensa. Se você tivesse uma causa, o juiz é teu amigo, o juiz você anda reto, e você tem o melhor advogado do mundo. Então, nós temos o melhor advogado do mundo, e João 2 diz que ele é nosso advogado, e nós temos um justo juiz, que é o nosso pai. Então, o que acontece? A vitória é certa, mas eu não posso fazer acordos fáceis. Se eu fizer, quem faz acordo fácil é porque não tem certeza da sua sentença. Entende? Se eu chego lá e faço um acordo fácil, é porque eu não tenho certeza da minha sentença. Agora, se eu tenho certeza, eu não faço acordo fácil. E Jesus venceu todas as tentações através da palavra. Se você pegar em Mateus 4, ele usa 3 vezes Deuteronômio. Ele usa Deuteronômio 8:3, ele usa Deuteronômio 6:16, ele usa Deuteronômio 6:13 e assim por diante. Então eu preciso conhecer e usufruir dos meus direitos. E o mais importante, eu já estou terminando. Nós precisamos praticar e viver a palavra. Nós não podemos ser carta de recomendação. Nós não podemos dizer assim, olha, o Sérgio, esperar que os outros digam, o Sérgio é um homem de Deus, pode convidar ele para pregar, pode convidar ele para fazer um culto na tua casa. Não. As pessoas precisam ver isso. Ninguém precisa dizer. Carta viva. Então, nós temos que ter uma vida com Deus. É muito importante você ter isso. Vida com Deus. Praticar e viver a palavra. Mas imagine comigo, pense numa carta. Existem pelo menos 10 coisas, rapidinhos aqui, que uma carta faz. Primeira coisa que a carta traz é uma notícia. Se você é uma carta viva, você precisa trazer uma notícia. E qual é a notícia que nós temos que trazer? As boas novas de Cristo, o Evangelho, aleluia. Então você é a carta viva, o Evangelho tem que estar impregnado em você. Você precisa ser a mensagem de Deus para essa geração. Aleluia. Eu preciso ser essa mensagem de Deus para essa geração. Uma carta, ela tem um remetente. Senão ela não chega. Quem é o remetente? E quem é que te enviou? Jesus Cristo, aleluia. Jesus Cristo te escolheu. Uma carta, ela precisa ter um envelope para protegê-la. Nós precisamos de revestimento de Deus. O Espírito Santo nos reveste, aleluia. Uma carta, ela precisa ter um destinatário. O nosso destinatário, o nosso destino é levar pessoas para o céu, aleluia. O meu destino, o seu destino é o céu. Glória a Deus. Uma carta precisa ter um CEP. Se não dá problema. Se não tiver o CEP, o correio não consegue entregar a carta. O CEP nosso é isso aqui, ó. A palavra de Deus. Instruir, redarguir, corrigir e ensinar. Uma carta, ela tem uma data. E a Bíblia diz em Hebreus capítulo 3, versículo 13, que o tempo, sabe o que é o tempo de você pregar o Evangelho? Sabe o que é o tempo de você fazer a obra de Deus? Um tempo se chama hoje. Você está ainda na validade. Eu estou ainda na validade. A data de fazer a obra de Deus não é daqui a um ano. É hoje. É hoje. É hoje. Aleluia. Uma carta, ela tem que ter um conteúdo. A vontade e as promessas de Deus através da sua palavra. Uma carta, ela tem que ter uma saudação. Marcos 12:30 diz: amarás o Senhor teu Deus de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Aleluia.
Glória a Deus, de todo o teu coração. Uma carta tem que passar pelo correio para chegar ao destino. Então, o nosso correio, o nosso mensageiro é Jesus Cristo, aleluia. E para fechar, uma carta, ela precisa ter um selo. Se ela não tiver um selo, ela não chega também. E sabe qual é o selo da tua vida? Qual é o selo da minha vida? Você sabe. É o Espírito Santo. Deus, Espírito Santo, é o teu selo, aleluia. Então você e eu precisamos ser uma carta viva. Então, você olha essa geração, e de vez em quando, eu vou a alguns lugares e eu vejo esses jovens escutando funk. Esses jovens na noitada. Parece que essa geração não quer mais nada. Aleluia. E eu vejo essa geração se perdendo e parece hoje que nós estamos numa Babilônia. E quão difícil é não se contaminar com isso, como Daniel assentou no seu coração. E Deus está precisando de vidas, de cartas vivas, assim como eu e você. Aleluia. Quando Paulo chegava na cidade, os homens diziam o seguinte: esses aí que têm alvoroçado o mundo. Nós precisamos alvoroçar o mundo. E Deus está contando com uma igreja assim. Eu não sei como é que está a tua vida. Talvez você está querendo até ser uma carta de recomendação. Que alguém fale alguma coisa de você, que diga que você é um homem de Deus, que diga que você pode trabalhar. Ninguém precisa dizer isso. O que eu e você precisamos é sermos cartas vivas. Aleluia. Se coloque de pé, vamos estar orando. Alabachemendagaias. Você não precisa vir à frente, eu apenas vou orar. Talvez você nessa noite, aleluia, sente que parece que já não é mais uma brasa, não é mais uma carta viva. Talvez você sente que a tua fé parece que diminuiu. O tempo passou e você parece que até virou um religioso dentro da igreja. Aleluia. Hoje é dia de Deus mudar essa história. Mas toma uma posição. Deus te escolheu para ser uma carta viva. Você tem que inspirar a presença de Deus. Quando você falar, Deus tem que te usar. Quando você chegar no lugar, a presença de Deus tem que chegar junto. Porque você e eu somos a geração que Deus escolheu nesse tempo, aleluia, para levar a presença de Deus. Vamos orar. Papai querido, eu não sei como é que estão os meus irmãos. Eu não sei como eles chegaram até aqui, Deus. Mas hoje, Senhor, se o Senhor trouxe até essa igreja, é porque o Senhor tem algo para falar conosco. Aleluia, aleluia, aleluia. Pai, levanta uma geração diferente, Pai. Uma geração diferente, Pai. Que não se acostume com a religiosidade, Pai. Quando o amor, Senhor, os nossos corações ele vem a brotar. Deus, levanta uma geração que crê nos milagres, Deus. Aonde o paralítico levanta, aonde o cego enxerga, aonde o morto ressuscita, Deus. Essa é a igreja que tu tens, Deus. Mas levanta um povo diferente. Levanta um povo que está disposto a orar, buscar a Deus, não se corromper, Deus. Começa a levantar uma igreja diferente, Pai. Uma igreja que tenha prazer na oração e na palavra, Deus. Que nós não sejamos mais meninos espirituais, mas que nós sejamos cartas vivas, aleluias. Aonde Deus pode olhar para nós e as pessoas podem ler a nossa vida, Jesus. Oh, papai querido, em nome de Jesus nós te agradecemos pela tua palavra. E muda a nossa história, muda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém.